pandemia de Covid-19 continua a marcar a vida de milhões de pessoas com consequências no mundo do trabalho. O Papa alerta para a situação de precariedade e exploração que atinge, sobretudo, os mais pobres, sem alternativas de sobrevivência. È vero che c'è crisi per tutti, ma la dignità delle persone va sempre rispettata. Perciò accolgo l'appello di questi lavoratori e di tutti i lavoratori sfruttati e invito a fare della crisi l'occasione per rimettere al centro la dignità della persona e la dignità del lavoro. Preghiamo per tutti i lavoratori, per tutti, perché a nessuna persona manchi il lavoro e che tutti siano giustamente pagati, possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo. Desde o Vaticano, o Papa lembrou os doentes de Covid-19 e pediu um esforço internacional para encontrar vacina e tratamentos que ajudem a travar a pandemia. Ancora una volta vorrei esprimere la mia vicinanza agli ammalati di Covid-19, a quanti si dedicano alla loro cura, a tutti coloro che in qualsiasi modo stanno soffrendo per la pandemia. È importante infatti mettere insieme le capacità scientifiche in modo trasparente e disinteressato per trovare vaccini e trattamenti e garantire l'accesso universale alle tecnologie essenziali che permettano ad ogni persona contagiata in ogni parte del mondo di ricevere le necessarie cure sanitarie. No domingo do Bom Pastor, Francisco lembrou quem dá a vida pelos outros, uma realidade particularmente visível durante a pandemia que só na Itália provocou a morte de mais de 100 padres e de 150 médicos ao serviço do próximo. Che l'esempio di questi pastori preti e pastori medici ci aiuti a prendere cura del santo popolo fedele di Dio. A capela da Casa de Santa Marta, no Vaticano, continua a ser o novo púlpito do Papa em termos de confinamento, com mensagens especiais para todos os que sofrem as consequências desta crise global. Preghiamo oggi per le famiglie. Questo tempo di quarantena, la famiglia chiusa a casa cerca di fare tante cose nuove, tanta creatività con i bambini, con tutti, per andare avanti. E anche c'è l'altra cosa, no? Che alle volte c'è la violenza domestica. Preghiamo per le famiglie, perché continuino in pace con creatività e pazienza in questa quarantena. Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano tanto, il lavoro è tanto. Il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione sempre della verità. No início de cada mês, através das plataformas digitais, o Papa apresenta a sua intenção de oração.
Em maio, os católicos são chamados a rezar pelos diáconos, o rosto do serviço na Igreja. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismo el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia. O Alto Comitê para a Fraternidade Humana, nascido após a viagem do Papa a Abu Dhabi, lançou uma proposta aos crentes de todas as religiões: rezar juntos a 14 de maio pelo fim da pandemia. Uma iniciativa que conta com o apoio de Francisco. E poiché la preghiera è un valore universale, ho accolto la proposta dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. Ricordatevi, 14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Uma boa tarde e bem-vindos a esta nova edição das conversas aqui na Eclésia sobre o que tem sido a atualidade do Papa e a atualidade da Igreja Católica, centrada esta semana em Roma. Temos connosco de novo a Mirticelli, uma vaticanista brasileira, quem dou as boas-vindas de novo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Temos o Padre José Alfredo Patrício, reitor do Colégio Pontifício Português, em Roma também, que é a primeira vez que está connosco. Muito boa tarde e obrigado por ter acedido gentilmente ao nosso convite. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Mirti, vamos começar pela esta experiência nova. Depois de termos falado já do que tinha sido o confinamento, Itália vai finalmente, desde segunda-feira, tomando medidas de desconfinamento, uma palavra que entrou agora no nosso dicionário, que nunca pensámos usar provavelmente neste contexto. Como é que está a ser esta experiência de um regresso paulatino à rua? Eu, no dia 4 de maio, fiz questão de sair para vislumbrar o Coliseu, mais uma vez, depois de 2 meses. Então foi muito interessante a experiência, porque muitas famílias que certamente estavam reclusas em seus apartamentos, em seus pequenos apartamentos, finalmente puderam passear um pouco com as crianças. Então eu percebi, pelo menos aqui no meu bairro, um clima de festa nessa fase 2. Claro que as pessoas estão muito mais atentas ainda às restrições, muitas usam máscaras, luvas, respeitam o distanciamento, pelo menos aqui na minha região. Então, eu vejo os italianos bastante otimistas nessa segunda fase, esperando que a partir de junho a vida volte um pouco ao normal, com uma reabertura de outra parte do comércio, e é essa a nossa expectativa aqui também. Padre José Alfredo, a experiência no Colégio Pontifício é diferente, não é? Porque apesar do confinamento mantém-se uma vida comunitária, imagino, mas o colégio não é um sítio de aulas, não é? Ou seja, quem vive aí tem aulas noutros locais, imagino que isso tenha ainda um impacto no que é o cotidiano da instituição. Sim, o colégio existe para acolher os sacerdotes que os senhores bispos enviam a Roma para estudarem. Desse ponto de vista, estes meses não foram meses solitários, foram meses, dizias, divididos em comunidade,
e com o natural cansaço que as rotinas impõem, não é? Ter uns dias muito iguais, muito, ainda que depois, na prática, como a finalidade dos que aqui moram é estudar e é aprofundarem o seu estudo, os temas que têm entre mãos, acabou por ser um tempo produtivo para todos. Aqui a grande limitação é o acesso às bibliotecas, que foi vedado e, portanto, não impede isso. O colégio este ano tem 35 sacerdotes, 9 países diferentes, 25 dioceses diferentes. Uma parte dos sacerdotes regressaram às suas dioceses, quer em Portugal, quer noutros países, nomeadamente a Coreia. E os que ficámos somos 23. E a vida foi, apesar do cansaço, foi uma vida bastante serena, alegre, sem casos. Portanto, houve colégios em Roma que tiveram casos positivos, nomeadamente o mais grave de todos foi, num primeiro momento, o Colégio Lombardo, que acolhe os sacerdotes que vêm do norte de Itália, zona de Milão, Bérgamo. E num segundo momento, agora mais recentemente, um colégio que fica dentro do campus da Universidade Salesiana, onde praticamente todos ficaram infectados. Nós, graças a Deus, temos tido essa graça até agora de não termos ninguém ter ficado infectado. Claro que agora este desconfinamento cria outros problemas, porque o colégio, que era um sítio muito seguro, porque ninguém saía, ninguém entrava, passou a ser um sítio mais problemático, porque é mais difícil manter a distância de segurança, de prudência entre uns e outros. De qualquer maneira, estou como a amigo disse Eli, que há uma espécie de sensação de libertação em relação no início de uma libertação, e portanto vê-se muito mais gente na rua, vê-se já bastantes lojas abertas, livrarias já abriram, e as próprias universidades onde os sacerdotes estudam, para além de terem que se adaptar ao ensino à distância, ao online, etc., também estão paulatinamente a abrirem as portas, e a comunidade académica começa a estudar numa universidade. Não é só ler livros, não é? Mas é aprofundar temas e é estar com pessoas. E essa parte da vida universitária também, a pouco e pouco, já começará a sua normalidade. Uma das coisas que tiveram, das datas que teve de ser celebrada fora do que é o habitual, apesar das polémicas em Portugal, não sei se vocês acompanharam ou não, foi o 1º de maio, e no caso do que nos interessa, da Semana do Papa, ficou marcado por apelos do Papa Francisco no Vaticano no dia de São José Operário, e também esta quarta-feira, no final da audiência geral, pela atenção aos trabalhadores, percebendo que esta crise, que é uma crise sanitária, tem consequências económicas, tem consequências sociais muito sérias. Nós começamos já a perceber que elas serão efetivamente muito sérias, chamando a atenção para a necessidade de a crise não suspender algo fundamental, que é a dignidade de cada pessoa e a dignidade de cada trabalhador. Mirticeli, eu não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar e até de dar algum eco, sobretudo para os teus leitores brasileiros, do que são estes apelos do Papa e da importância que eles têm no momento em que se começa a discutir muito, quase uma escolha entre a saúde e a economia, da necessidade da dignidade do trabalhador e do trabalho estar no centro das preocupações, como pediu o Papa esta quarta-feira. Inclusive, é um tema de discussão bastante caloroso no Brasil a respeito dessa discussão em torno do isolamento social, em torno do isolamento horizontal e vertical, por exemplo, que o governo brasileiro é um pouco fechado a essa possibilidade de que exista um isolamento social total no primeiro momento, ou o isolamento horizontal, como dizem. Mas o Papa Francisco, ele inclusive é um grande incentivador de que nessa primeira fase, ele disse isso em 2 ocasiões ou 3, a respeito dessa importância de que as pessoas elas vivam essa primeira fase, apesar das dificuldades, de tudo aquilo que isso acarreta, que a vivam com muita serenidade, né? Justamente porque é necessário. Uma medida do gênero drástica, pelo menos uma fase inicial, é mais do que necessária, e o Papa reconhece isso. Mas, ao mesmo tempo, o Papa Francisco se preocupa, como nós sabemos e como vocês também acompanham, com o pós-pandemia. Inclusive, essa linha de ação que ele tem estruturado, juntamente com alguns dicastérios da cura romana, em torno dessa retomada do que a igreja pode fazer para socorrer principalmente os mais vulneráveis, os trabalhadores que perderam os empregos. É muito interessante a gente destacar isso também, que vai muito além ainda
das palavras do Papa nesses últimos tempos, e as palavras do Papa, de certa forma, coroam toda essa força-tarefa que Papa Francisco tem levado adiante. Lembrando que, agora eu falo como historiadora, deixo um pouco o jornalismo de lado, essa linha de ação estruturada pelo Papa Francisco, ela é já considerada uma das mais importantes e mais efetivas na era contemporânea, justamente porque Secretaria de Estado está envolvida, Academias da Ciência e da Vida, Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral. Então, praticamente toda a Cúria Romana está envolvida para dar uma resposta a esse pós-pandemia. Isso é muito interessante destacar. Já entra para a história isso que o Papa está fazendo. Inclusive, essa semana ele se reuniu com os presidentes dos dicastérios já para pensar nisso, né? Já para pensar nessa possibilidade nessa atuação e como ela se concretizará em cada diocese, em cada igreja particular. Então, Papa Francisco ele tem muito isso no coração, de que é momento de como a gente diz no Brasil, não sei se vocês usam essa expressão, mas de arregaçar as mangas e ir adiante. Padre Alfredo, a doutrina social da Igreja desenvolveu-se sempre em resposta a grandes mudanças da humanidade, da Revolução Industrial aos nossos dias. Isso acho que é mais ou menos consensual. Este momento da pandemia é também um momento que vai exigir novas respostas à doutrina social. Eu penso que vai exigir um repensar coisas que sempre soubemos e adaptá-las às circunstâncias novas. Até porque aquilo que o Papa tem acentuado é a dignidade da pessoa, por um lado, e a dignidade do trabalho. E faz parte dessa dignidade olhar para a pessoa humana no seu todo e, portanto, também na sua dimensão espiritual. E, portanto, não é só a questão económica ou puramente social das relações entre empregadores e trabalhadores, não é só entre as grandes empresas e as pequenas, mas é também que as pessoas sejam consideradas na sua dimensão espiritual e que tenham o tempo e os meios à sua disposição para irem à procura de respostas nas suas necessidades também espirituais. Eu acho que este tempo coloca grandes questões, também a doutrina social da Igreja, em como corresponder aos anseios do coração humano em período de drama, de um drama grande, de uma tragédia grande, que abrange familiares, que abrange amigos. Eu penso que muito poucas pessoas podem dizer que não conhecem ninguém que tenha sido infectado. Talvez em Portugal, como a taxa é menor do que noutros países, onde as mortes são, graças a Deus, muito menos do que noutros países, isso talvez possa acontecer. Mas aqui em Itália é raro a pessoa que não tenha visto no seu meio familiar ou entre o seu círculo de amigos alguém infectado. E isto coloca questões na relação da pessoa com Deus, na relação com os sacramentos, também todo o debate à volta sobre as celebrações da Eucaristia, onde por um lado é necessária a prudência, toda a prudência para não pôr ninguém em perigo, mas por outro lado também procurar os meios. Penso que todos estamos preocupados com isso, a começar pelos nossos bispos em Portugal e também aqui em Itália. Portanto, tudo isso faz parte dessa dignidade do homem e dignidade do trabalho à qual o Papa se tem apelado, e nesta semana de uma maneira muito incisiva e concreta. Padre Alfredo, aí na Itália, contudo, e o Papa falou nisso no domingo, o domingo do Bom Pastor, há uma realidade que felizmente em Portugal não tivemos, que foi a morte de muitos sacerdotes. Segundo o Papa Francisco, foram mais de 100, além de ele ter evocado também os médicos e comparando-os aos pastores que dão sua vida ao serviço dos outros. Esta ferida, que é também uma ferida física de partida, nós começamos a falar do reinício, da reabertura, mas esta reabertura já não se vai fazer com todos. Como é que se trabalha este recomeço, sabendo que houve gente que ficou para trás? Eu acho que há um aspecto que marca muito o pontificado do Papa Francisco, que é o seu desejo de proximidade. E para além dos grandes momentos onde o Papa Francisco revelou essa preocupação pelos sacerdotes, pelos médicos, aliás, muitos dias na missa de Santa Marta, na homilia, o Papa foi escolhendo um grupo-alvo de pessoas pelas quais ia rezando de uma maneira muito concreta e muito incisiva. E, portanto, não só no Ângelus do domingo passado, mas também noutras ocasiões em que agradeceu aos sacerdotes. O próprio Papa teve gestos de grande proximidade pessoal com pessoas concretas. Lembro-me em concreto um bispo perto de Turim,
que esteve internado nos cuidados intensivos por causa e recebe nos cuidados intensivos, recebe um telefonema do Papa. Portanto, e isto que aconteceu com este bispo de Pinerolo, o Monsenhor Dério Oliveira, também aconteceu com sacerdotes, com outros bispos, e também eu penso, imagino, com o pessoal médico que o Papa conheceu ou conhece, ou do qual eles falaram. Este desejo de proximidade do Papa manifestou-se em coisas muito concretas ao longo deste tempo. O que também é uma maneira de reconhecer que a situação que várias dioceses estão a passar com a falta de sacerdotes, nomeadamente Bergamo, do número de sacerdotes infectados e aqueles que morreram é de facto muito alto, são quase 3 dezenas. Isto, claro, coloca um desafio no próprio funcionamento da diocese ao seu bispo, não é? E o Papa teve a ocasião de falar mais que uma vez com o Sr. Bispo de Bérgamo a manifestar também a sua proximidade. É claro que nem todos começam, mas a beleza do sacerdócio é que o sacerdote vive para dar a sua vida pelos outros, não é? E o Domingo do Bom Pastor também foi muito bonito por causa disso, e penso que o Papa também tem a coração a rezar por aqueles que já partiram, e de modo particular também por esses sacerdotes e por esses médicos e por esses enfermeiros e tantas pessoas anónimas de quem ninguém nunca vai saber o nome, mas que estão nas mãos de Deus, como nós dizemos no rito fúnebre. Portanto, eu acho que uma homenagem é devida a esse sacerdote, e o Papa quis manifestar isso no Ângelus, e também como um incentivo a todos aqueles que ainda ficamos de sermos fiéis, de sermos generosos, de sermos alegres e de, no fundo, sermos muito fiéis a esta missão que o Senhor nos concede. Mirtino, ainda no domingo, na recitação do Regina Coeli, houve um apelo do Papa Francisco, na área da saúde, a uma concertação de esforços internacional, porque há muita gente que está a trabalhar na investigação de novos tratamentos e de vacina, mas é importante que ela, assim que esteja disponível, possa chegar a todos. Não demore 7 anos a chegar aos países mais pobres, porque nesta pandemia, como se dizia ainda esta semana no Vaticano, a infecção de um é um risco para todos. É importante que se chame a atenção da comunidade internacional, que tem de ser um esforço desinteressado, e que nesta situação especificamente, infelizmente noutras não é possível fazer, mas nesta o lucro tem de ser a última prioridade, e a prioridade tem de ser salvar vidas. Sem dúvida nenhuma. E é interessante notar também que a Comissão Covid-19, criada pelo Vaticano, através do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, inclusive o cardeal Turkson chegou a falar sobre isso, o Vaticano ele também quer participar desse processo de preparação, inclusive cedendo alguns dos seus cientistas, digamos assim, alguns dos seus consultores, justamente para essa pesquisa. A Academia para a Ciência e para a Vida, ela vai atuar, de certa maneira, diretamente nessa pesquisa. O Papa Francisco já orientou o dicastério em relação a isso. Então, o Vaticano ele não está alheio também a essa realidade, tudo faz parte desse conjunto de ações do pós-pandemia. Então, o Papa Francisco tem essa preocupação também com a criação da comissão e do fundo para o Oriente Médio. Então, o Papa Francisco já enviou respiradores para lá, também se preocupa com essa realidade dos mais vulneráveis. Então, digamos que o Papa Francisco é também essa voz que clama no deserto. Ok, temos que encontrar soluções, temos que sanar as feridas das pessoas, temos que encontrar a vacina, mas e os mais vulneráveis? Agora, a igreja, ela de certa forma está sendo essa porta-voz dessas pessoas que mais necessitam, quando, se Deus quiser, a solução para uma vacina para esse vírus será encontrada, será disponibilizada para todos. Pode dizer, Alfredo, no mundo lusófono nós temos normalmente uma atenção particular a um conjunto de países que falam a mesma língua. Aliás, ainda esta semana celebramos pela primeira vez o Dia Mundial da nossa língua. É importante, pode ajudar, lembrar, por exemplo, os PALOP, quando falamos na necessidade de que a vacina chegue a todos e que chegue depressa a todos, em condições que cada pessoa possa ter efetivamente, como pede o Papa, os cuidados de saúde que precisa. Com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que as grandes indústrias estão a fazer tudo o possível para ter... O apelo do Papa vai mais além, não é? O apelo do Papa vai que essa solução não seja reservada apenas aos mais ricos, aos mais privilegiados, mas que possa alargar-se a todo o mundo, não é? E, nomeadamente, nós pensamos também de uma maneira particular nos PALOPs.
aqui no colégio há sacerdotes de Angola, há sacerdotes de Timor-Leste, e de vez em quando as notícias que nós vamos tendo são notícias muito preocupantes, não é? Porque países que já têm pouco, ou que passam, uma boa parte do povo passa uma grande necessidade, vêem-se ainda mais fragilizados perante uma pandemia. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, há um espírito de solidariedade muito vivo e muito, muito intenso, e de alegria perante as dificuldades. É algo que nasce, com certeza, não só do modo como esses povos são, mas também, ao mesmo tempo, que nasce em grande parte da fé. E, portanto, desse ponto de vista, é óbvio que este apelo do Papa também toca muito os nossos, muito de perto, aqueles que nos estão mais próximos por língua, por cultura, por história, e ao mesmo tempo também nos obriga a nós a estarmos mais atentos a eles quando tivermos oportunidade também nós de aceder a determinadas soluções, também as podermos partilhar com aqueles que mais necessitam. No combate à pandemia, como referiu o Padre Alfredo ainda há pouco, há uma dimensão espiritual que é inquestionável. O Papa Francisco associou-se no domingo a uma iniciativa do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, que é um organismo que nasce da visita histórica, da primeira visita de um Papa à Península Arábica, e que junta numa primeira instância católicos e muçulmanos. No dia 14 de maio está convocado um Dia Mundial de Oração e Jejum. O Papa Francisco já se associou, o secretário-geral da ONU, António Guterres, português, também já manifestou o seu apoio à iniciativa, simbolicamente, obviamente. Mirti, de que forma é que é importante este apelo a uma dimensão interior e, sobretudo, a dimensão espiritual no combate à pandemia? Porque ela muitas vezes parece secundária e depois, por outro lado, às vezes também parece um pouco subalternizada aos próprios interesses. As pessoas, quando rezam por um milagre, e provavelmente nesta intenção do Papa Francisco há algo mais do que propriamente isso, não é? Há um sentimento de humanidade comum que se descobre na oração. Exatamente. Eu sempre retomo as palavras do Papa Francisco quando ele diz que nós estamos no mesmo barco, né? Isso significa justamente isso. Estamos unidos em oração e na ação também. Então, o Papa Francisco faz, como líder global, com a personalidade que ele tem também, e essa capacidade enorme de reunir, de unir, de convocar, sem dúvida nenhuma, ele faz esse apelo a todas as religiões. É também um testemunho ecumênico interreligioso. E o Papa Francisco ele se coloca à frente dessa leva de conscientização. Isso é muito interessante destacar em relação ao Papa Francisco, né? A gente sabe da amizade que ele tem com o Patriarca Bartolomeu, por exemplo. Eu sei que a Igreja Ortodoxa também tem se mobilizado de certa forma e tem feito reuniões com alguns membros da Santa Sé, justamente para pensar nessa linha de ação conjunta, como também os muçulmanos têm feito essa preparação, e há a possibilidade de alguns desses representantes venham ao Vaticano numa eventual fase 3 para elaborar um plano de ação conjunto mesmo, né? Muito além dessa iniciativa de oração. É bem provável que nos próximos meses os líderes das principais religiões do mundo também se reúnam para pensar numa ação conjunta e para dar um testemunho de fé e de fé feita de obras, né? Assim a gente pode dizer. Padre Alfredo, a proposta não podia ser mais católica. Oração, jejum, obras de misericórdia. Sem dúvida. E eu acho que neste aspecto em concreto, nós vivemos num mundo muito marcado, como sabemos, pelo consumismo, pelo materialismo, e em que as pessoas podem cair na tentação de ter uma visão muito horizontal da vida, no sentido sem uma perspectiva de vida eterna. E eu penso que esta pandemia faz, ou poderá ter feito com que muitas pessoas repensem a sua própria vida, repensem as suas próprias prioridades. E depois há um outro aspecto que está ligado a esta pandemia que não deve ser menosprezado. O modo como tantas pessoas morreram sozinhas, sem que as famílias consigam fazer o luto, sem que muitos familiares e amigos tenham podido participar com normalidade ao ritos fúnebres, etc. E não estou só a falar de católicos, estou a falar de muitas outras pessoas que não pertencem à Igreja Católica, não foram batizadas sequer. E, por outro lado, também
o modo chocante, e muitas imagens chegaram precisamente à Itália nas últimas semanas, como as pessoas eram enterradas tantas vezes sem o conforto da oração. Eu acho que tudo isso são portas abertas para que no dia 14 de maio possamos, por um lado, não só rezar pelos defuntos, não só rezar pelo fim da pandemia, mas também cuidar da vida espiritual dos que ficaram vivos e que necessitam claramente da nossa oração, da nossa penitência e também da nossa esmola, claramente. Fica essa mensagem, projetando já a próxima semana. Agradeço muito a vossa companhia, que foi um prazer para mim. Espero que para vocês também, para todos aqueles que nos estão a ouvir, e nós voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. Agradeço, obrigada.